Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer um aplicativo simples em React. Para isso você tem que ter o Node instalado aí. Se você quiser ver, você pode digitar node-version. Estou com a versão 16.14.2, que é a última estável aqui. Se você não tiver instalado, você pode baixar pelo site do Node, tá? Eu estou usando o Linux, mas a versão Windows também vai ser igualzinha. Comandos que eu uso aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai usar uma instrução aqui para criar um aplicativo React padrão. Então, npx create-react-app. E aqui eu vou colocar o nome de uma pasta. Ele vai criar uma pasta e jogar um projeto padrão ali dentro. IMC. A gente vai fazer uma calculadora de IMC. Enter. Esse processo aqui vai demorar um pouquinho, talvez uns 2 minutinhos. Aqui no vídeo eu vou cortar esse pedaço, mas é só aguardar que ele vai fazer a criação do projeto. Na hora que ele terminar de fazer a configuração, é para dar uma mensagem de sucesso igual a essa. Nesse exercício a gente vai usar o VS Code. Para utilizar ele, vamos entrar na pasta primeiro que a gente criou, cdmc, e aí eu vou acessar o VS Code com code ponto aqui. Ele já vai abrir dentro dessa pasta com o projeto padrão que foi criado pelo React. Vamos só fazer um teste para ver se está tudo funcionando. Abra um novo terminal e digita npm start. Isso vai fazer o nosso aplicativo rodar. Ele vai abrir no navegador o aplicativo rodando. Essa é a carinha que deve aparecer quando eu vou rodar a primeira vez. Esse aqui é um aplicativo padrão do React. Ele cria aqui uma pastinha, um aplicativo chamado app.js e aqui está rodando a aplicação. A gente vai limpar algumas coisas dele. Ele cria aqui uma pasta public e uma pasta src. A pasta public é a entrada do nosso projeto. Então aqui no React, a pasta index, ele vai criar um HTML padrão, que é a primeira que vai ser aberta pelo navegador, e ele vai criar aqui um div que tem um ID root. Por que isso é importante? É aqui que o React vai fazer o attach para começar a rodar. Ele tem esse arquivo aqui, que é o index.js. Dentro do index.js, ele vai rodar o app, que é uma aplicação. Essa aplicação ele está atachando no root lá daquele HTML. Então tudo que a gente fizer dentro da nossa aplicação vai rodar dentro desse app aqui. Esse app quem que é? Ele está definido dentro do app.js. Então eu vou remover algumas coisas que são padrões, que a gente não vai precisar. Então aqui dentro da pasta src, eu vou apagar esse app test, vou apagar o logo svg, vou apagar o report web vitals e vou apagar o setup test aqui. Botão direito aqui, excluir, vou confirmar. Além disso, eu vou tirar o CSS. Ele vai começar a dar um erro aqui, mas não precisa se preocupar, porque é o que a gente está limpando. Eu vou apagar aqui o app CSS, .css, o conteúdo dele, o arquivo eu vou manter. Dentro do index CSS, também vou apagar essa configuração de CSS. Dentro do app.js, eu vou tirar essa referência aqui do logo. E aqui no return, eu vou fazer num texto mais simples, né? Esse cara aqui dentro do return é o JSX do React, que retorna a parte que vai ser renderizada lá dentro do root no index. Eu vou criar aqui um div simples, teste de ou vou até fazer um título aqui, né? H1 calculadora de IMC. Dentro do meu index.js, que está aqui na pasta src também, eu vou tirar a referência para o report vitals aqui de baixo e lá do include em cima, porque a gente já apagou esse carinha aqui, que voltou a funcionar a aplicação. Se você manteve aqui a janela do navegador aberta, você vai ver que ele está com essa aparência agora, ou seja, ele já renderizou a parte do app.js que está aqui. Agora eu vou criar um formulário para representar a minha calculadora de IMC. Para isso, eu vou criar aqui um campo que vai representar o peso e outro a altura. O peso e um outro campo para a altura. Eu vou deixar aqui as duas janelas abertas, uma do lado da outra, para ficar mais fácil a visualização. Vou acertar um pouquinho a formatação disso.
Vou colocar um BR aqui, para ele quebrar a linha. Então lá tem o peso e a altura. Vou também colocar um BR aqui em cima, para o peso ficar em uma linha e a caixa de texto em outra. Aqui na altura também. E 2 BRs aqui no meio. Só para ficar um espaçamento melhor aqui. Então essa aqui já é uma caixinha de texto que aceita só números. E aqui embaixo também. Vou criar um botão para que a gente possa acionar o cálculo. Vou colocar 2 quebras de linha aqui também para dar um espaçamento. E aparência para ficar mais ou menos assim. E vamos colocar aqui para baixo do botão uma área para mostrar o IMC. Vou colocar só um texto aqui, ó, valor IMC, para a gente poder visualizar. Vai ficar aqui embaixo. Vou fazer uma pequena formatação aqui, colocar negrito. E basicamente isso. Para que isso funcione, a ideia é que a gente tenha cada um desses campos aqui como uma variável de estado dentro do nosso componente app. E quando eu clicar no botão calcular EMC, eu vou usar essas duas variáveis que vai gerar um terceiro estado para ter o valor do EMC. Vamos usar para criar uma variável de estado o useState do React. Para isso, a gente pode até copiar o que está aqui no index.js, que esse include aqui em cima. Então, abrir aqui o index.js, vou copiar esse include. Vou colocar aqui antes do apps.css. Vou colocar uma vírgula aqui, ó, e vou falar que eu vou usar o state. Use state. Esse import que a gente fez vai permitir que a gente utilize o hook referente a state. Então, vou criar duas variáveis aqui, que vão ser as minhas variáveis de estado. O peso, setPeso, igual use state. Eu vou inicializar aqui o peso como 0. E vou fazer a mesma coisa para a altura. Então, altura, set, altura. O useState ele retorna duas informações, ele retorna um array. O primeiro item do array seria essa variável aqui. E o segundo item do array seria uma função que permite que eu altere essa variável. Isso vai também acontecer com a altura. O useState retorna isso. Pela desestruturação do JavaScript, eu consigo pegar cada posição desse vetor e jogar dentro dessas duas variáveis. Então, essa vai ter uma referência para o valor. Esse aqui é uma função que permite que eu altere esse valor. Vou usar a propriedade velho aqui do meu formulário para colocar essa variável vinculada a esse campo. Então, aqui vai ficar o peso. E aqui embaixo eu vou colocar a altura. Uma vez que eu fiz isso, o meu formulário já tem os dois valores. Vou dar um zoom aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Mas aqui meu formulário já tem os dois valores zerados. E aí ele não permite mais que eu altere esses valores. Ó, eu não consigo alterar. Ele fica read-only, porque eu não vinculei nenhum tipo de evento na alteração para que ele atualize essa variável de estado. Então, ele tem o valor associado, mas ninguém altera ele. Para que eu consiga vincular uma alteração desse campo aqui com essas variáveis que eu criei aqui de estado, eu vou ter que trabalhar com o evento onChange nesses campos aqui. Eu vou quebrar a linha só para ficar mais fácil visualizar. E aqui eu vou colocar o onChange. Então, onChange. E eu vou chamar uma função que vai tratar esse change aqui. Tratar mudança, que seria o onChange. Tratar mudança de peso, vamos colocar, para a gente ficar bem claro qual é o nome da nossa função aqui, tratar mudança de peso. E aqui dentro do app eu vou criar uma função, tratar mudança de peso. E vou colocar um EVT. Essa variável EVT é o evento que é enviado para dentro dessa função e vai ter uma referência, né, em cima dessa caixa de texto que gerou esse evento. A partir dessa variável é que eu consigo pegar o valor e jogar na minha variável de seção. Então eu vou colocar aqui no caso do peso, setPeso, e eu vou colocar evt.target.velho. Isso vai permitir que eu, quando tem uma mudança nessa caixa de texto peso, eu use essa função para atualizar o valor do peso. E aí vai se tornar um campo editável. Salvei ele aqui. E aí eu posso colocar um valor. Sempre que eu estou colocando um valor nesse peso aqui, ele também está alterando a variável de seção aqui do peso. A gente consegue visualizar
Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui do lado da caixinha de peso, deixa eu mostrar essa variável aqui, ó. Entre chaves eu coloco peso. E aí sempre que eu altero aqui o valor, ó, está alterando aqui o peso também. Então essa variável peso, que é a variável do meu estado aqui, está sendo alterado devido a esse onChange que chama essa função. Aqui na altura eu poderia criar uma outra função chamada tratar mudança de altura. Poderia usar a mesma função e fazer um if aqui dentro para saber se eu estou alterando peso ou altura. Mas eu também posso, quando eu vou tratar o change de um campo de forma simples, né, só atualizar o valor, eu posso fazer uma função inline aqui, não preciso criar uma função separada. Eu injeto uma função anônima aqui dentro. É isso que eu vou fazer. Ó. onChange. E ao invés de escrever uma função lá em cima, eu vou colocar aqui dentro a própria função. Então, eu vou falar que eu tenho o evento aqui, esse ezinho, que é uma função anônima, e aí eu vou dar um set altura, e aí eu vou passar a mesma coisa, né? Ó, o e.target.velho. E ele vai funcionar da mesma forma do que o outro campo. A diferença é que eu não criei uma função separada, né? Uma função anônima que está aqui dentro. Essa aqui é uma sintaxe do JavaScript para criar uma função anônima. Vou colocar aqui a altura do lado para a gente ver se ela está atualizando também, tá? Então, se eu vim aqui trocar, ela está atualizando também. Então, tanto o peso quanto a altura estão sendo atualizadas. Agora eu vou criar uma outra função para que quando o botão for clicado, eu use o peso e a altura para calcular o valor do IMC. Então eu vou criar aqui no onClick, vejam que o evento é diferente, e eu vou chamar a função calcular IMC. Vou criar essa função aqui também, function calcular IMC. Ele também recebe um evento, não vou utilizar, mas eu poderia também utilizar. E vou fazer o cálculo do IMC quando for clicado ali. Eu vou criar uma variável aqui chamada IMC para a gente fazer o cálculo. E vou fazer a conta para fazer o cálculo do IMC. A gente sabe que o cálculo do IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Então é só multiplicar a altura pela altura, que eu tenho a altura ao quadrado. Então peso dividido pela altura ao quadrado. E aí, uma vez que eu tenho o IMC calculado, eu quero colocar isso aqui dentro de uma variável de estado também. Então eu vou criar mais uma variável aqui em cima, que vai ser o meu IMC, valor IMC, set valor IMC. Vou também inicializar ele com um zero. E aí eu vou fazer a atribuição dele dentro aqui da função calcular IMC. Então, set valor IMC e eu coloco a variável calculada IMC aqui. Salvo isso. E lá embaixo, onde eu tenho lá o valor IMC, vejam que eu usei o mesmo nome que eu já ia usar aqui. Basta eu colocar entre chaves para ele também mostrar o cálculo aqui embaixo. Ele vai estar zerado porque é a primeira vez. Mas vamos fazer um teste aqui, ó, 135 quilos, altura 1,89 m, por exemplo. Calcular IMC, IMC 37,79. Beleza, pessoal? O que eu queria mostrar de forma bastante rápida é o mínimo como é que funciona para a gente poder criar um formulário com caixas de texto, vincular essa caixa de texto aqui com variáveis de seção, criar um botão para que eu execute uma ação, e aí eu posso fazer o cálculo, e mostrar esses valores através dessas variáveis de estado aqui. Beleza? Vou apagar aqui, isso aqui não precisa mostrar. Então essa é a versão final do nosso programa. Agradeço, até mais.